Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência na internet nacional, Júnior Gesla. Olá, esta é a Rede Gesla de Televisão e você está vendo TV com Júnior Gesla. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial aqui da Rede Gesla de Televisão. Que prazer estar aqui com vocês. Olha, minha gente, vou contar um negócio pra vocês. Produzir esse podcast às vezes me leva a lugares da infância, da vida, que são muito especiais. E hoje eu tenho umas coisas muito especiais para compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo na tela, quem está acompanhando no YouTube já está deixando like, se inscrevendo no canal, que hoje falaremos sobre a carreira da Eliana na TV brasileira, que é uma carreira muito vitoriosa e de muitas transformações, né? Mas também falaremos de um jovem rapaz, este que vos fala, e que é apaixonado por televisão desde criança. Por isso que eu quis falar da Eliana aqui hoje, porque tem essa conexão de infância com ela, desde uma tenra idade, assim, de ser uma das primeiras figuras que eu me lembro de acompanhar na televisão. A Eliana começou em 91 no SBT, que foi o ano que eu nasci. E a Eliana, da minha geração, de quem tem 30 anos, acredito que de muitos de vocês também, ela é aquela personagem, aquela figura que era realmente a nossa Xuxa. Era a Xuxa da época ali dos anos 90, né? Porque a Xuxa, nos anos 90, ela encerrou o show da Xuxa em 92, se eu não me engano, e aí ela foi para um programa mais semanal, que era o Xuxa Park, né? Que era aos sábados. E aí a Eliana ocupou esse espaço diário de programa infantil no SBT, que já tinha uma tradição gigante em programas infantis, e trouxe muito essa coisa de conexão com as crianças e tudo mais, e a gente vai explorar isso um pouco mais hoje. Mas eu queria dizer que, me lembrei de fazer para esse episódio uma pesquisa muito especial, porque nos anos 90, no interior do Brasil, era muito difícil você ter um registro de câmera em vídeo, né? Era só com a câmera que tivesse fita VHS. Mas um recurso tecnológico que já existia na roça nessa época era o toca-fitas, né? E o toca-fitas tinha a função recording, né? E aí eu encontrei aqui, para fazer a pesquisa para esse programa, porque eu me lembro de quão fã eu era da Eliana, o quanto eu acompanhava o programa, eu encontrei um trecho deste que vos fala, com 3 ou 4 anos, cantando uma canção da fita da Eliana e gravando isso pra vocês. Eu não estou com o retorno aqui, portanto não vou ouvir, eu vou largar só aqui em cima, mas prestem atenção no vigor, na alegria, né? Na alegria em emular a canção clássica Melocotom. Ouçamos. Mama melocotão, me cantou, me ensinou que se faz ser feliz. Eu sei tudo bem debaixo do nariz. Sabe quem me ensinou? Melocotão, era mesmo um amor. Melocotão, mama melocotão, me cantou, me ensinou. Não vai ser feliz. Uma dicção maravilhosa. Quem disse que eu sou a melhor dicção do YouTube não ouviu essa parte aí. Este é o grande sucesso. Então, este que vos fala cantando Melomelomê Melocotom, me contou, me ensinou. Fiquei chocado, inclusive, recentemente, que eu descobri que o Melocotom era o Chiquinho. O Chiquinho do programa Eliana e Alegria, ele fazia o Melocotom lá no SBT com a Eliana. Então são muitas emoções. E até o final deste episódio eu também vou mostrar pra vocês que eu encontrei nessa mesma fita cassete e chorei litros aqui produzindo esse podcast. Encontrei um trechinho de um programa que eu apresentava pra minha mãe de manhã, que era o Tomando Café com Júnior Gesla, uma espécie disso. Vocês vão ouvir isso até o final do programa, que é muito emocionante de fato. Mas enfim, me emocionei muito porque essa conexão com a infância, com o que a gente tem... Deixa eu jogar essa cortina pra cá, porque aí teremos uma iluminação melhor, né? Vamos lá. Quem tá no podcast aí, no nosso glorioso Spotify, me perdoe, agora sim temos uma imagem um pouco melhor. Mas enfim, então... Teve essa conexão muito forte com a minha infância, e pensar na Eliana, na minha vida, assim, acompanhando televisão, é pensar, de fato, numa personagem que esteve presente durante todo esse período.
A Eliana, lá em 91, quando ela começou no SBT, antes disso ela já tinha ido pro Qual é a Música. Inclusive tá passando uma foto aqui na TV do primeiro encontro dela com o Silvio Santos, quando ela tava no Banana Split ainda. A Eliana também fez o comercial do primeiro sutiã, lá em 87. Quem é da publicidade vai saber do que eu tô falando. É um comercial famosíssimo do Washington Oliveto, e ela começou na publicidade já, né? E aí depois foi pro Banana Split, que participou do Qual é a Música, e no camarim do Qual é a Música o Silvio Santos falou pra ela que ela tinha talento pra ser apresentadora. E aí foi que começou a história dela no SBT. O primeiro programa da Eliana foi em 91, o Festolândia. Esse nome não é estranho, porque depois esse nome foi dado a uma sessão de desenhos que tinha Pica-Pau e Tom e Jerry no horário do meio-dia, que também ocorria da escola pra poder assistir e não perder nenhum, né? E aí ela tinha uma estrutura muito grande pro Festolândia que não deu a audiência esperada, e o Silvio Santos mandou acabar com o programa. A Eliana, muito insistente, pediu pro Silvio Santos uma oportunidade de continuar ali, mesmo que fosse numa estrutura menor, e ela começou a apresentar a sessão desenho, que depois foi apresentada pela vovó Mafalda também, né? Mas ela começou a apresentar a sessão desenho só chamando os desenhos basicamente num fundo de croma. Então ela teve um passo pra trás na carreira muito forte depois do Festolândia, mas insistiu ali. Com o sucesso da sessão desenho, depois veio o Bom Dia e Companhia, que recentemente foi encerrado depois de 28 anos de atividades, um programa com quase 30 anos. Tá aqui o Bom Dia e Companhia, ó, nas imagens da TV, pra quem tá com a gente no YouTube. E aí, no Bom Dia e Companhia é que de fato a Eliana se consolidou como uma apresentadora infantil de muito sucesso, e foi quando eu comecei, esta criança que cantou pra vocês agora há pouco aqui no áudio deste podcast, começou a acompanhar o trabalho da Eliana na TV. E os personagens, o Flitz, o próprio Melocoton também, né? Esses personagens, eles são muito emblemáticos dessa fase do programa no SBT, que contava também com os próprios desenhos, né? Então intercalava com desenho. Tinha Fantástico Mundo de Bob, tinha Tom e Jerry, tinha Cavalo de Fogo, enfim, muita coisa legal dessa época dos anos 90, com a Eliana apresentando Bom Dia e Companhia, e, claro, aqueles quadros clássicos do tipo a Experiência do Dia. Experiência do Dia, todos nós já fizemos alguma, e é claro, com tesoura sem ponta, se você nasceu nos anos 90, porque a gente era orientado por Eliana a não usar tesouras mais perigosas, não é? Então foi mais ou menos por aí. E aí, esse caminho do programa nos anos 90, eu me lembro, inclusive, viu, Nobody, que teve um dia que o Vini, no auge do Mexe a Cadeira, ele foi pra lá, e Eliana, com uma sapiência, uma sabedoria gigante, ela mostrou pra nós em casa, quem tava vindo aí gostava muito de ficar na mesa trocando as cadeiras de lugar. Então ela ia mexendo as cadeiras, e aí todas as crianças ficaram com essa imagem de mexer as cadeiras da mesa, não é? E aí Vini foi cantar. Anos 90, né? Anos 90 feelings total neste programa no Bom Dia e Companhia. Mas enfim, e aí o Bom Dia e Companhia já tinha um sucesso muito grande. Isso aqui já é a sessão desenho, ó. Já era croma com a Eliana. Você que tá no Spotify, quiser dar uma olhada no YouTube, temos belas imagens aqui nesta TV de tubo que me acompanha nessa segunda temporada do Vendo TV com Júnior Guesla. E essa temporada do Bom Dia e Companhia funcionou tão bem que o programa mudou de nome para Eliana e Alegria. Eliana e Companhia, perdão. Eliana e Companhia. E fez muito sucesso. A Eliana já deu entrevistas, inclusive a vontade de gravar esse episódio do podcast foi ouvindo a Eliana no Pod Delas, falando sobre a carreira dela e falando sobre essa época muito forte aí no SBT e como é que foi essa trajetória, né? E ela chegou num ponto que ela queria mais espaço na grade, o Silvio Santos não permitiu esse espaço, e a Record foi atrás da Eliana e tirou a Eliana do SBT. Me lembro muito dessa época porque eu fui uma das crianças que migrou junto com a Eliana lá para a Record, né? No lugar da Eliana, a Jaqueline Petkovic assumiu o Bom Dia e Companhia, que voltou a ser Bom Dia e Companhia, né, depois da saída da Eliana, e a Eliana foi trabalhar na Record no mesmo horário com o Eliana e Alegria, né, que também temos imagens passando aqui na nossa TV deste programa, que tinha a família Alegria, né, o vovô Alegria, o bebê Alegria, que gostava de molango, Lulu, né, é meio que o Pica-Pau, bolho de molango, né, mas o bebê Alegria gostava de molango, Lulu. Era um negócio assim. E aí, eu me lembro que tinha essa interação muito com as crianças ali, tinha a experiência do dia, tinha uns desenhos também, era um programa bastante na linha do que fazia o Eliana e Companhia, o Bom Dia e Companhia naquela época. E aí, nós temos, diante disso, uma vivência da Eliana na Record que começa a acompanhar a idade de quem era espectador. Porque depois do Eliana e Alegria, que tinha já outros quadros incorporados, como o biólogo Sérgio Rangel, que ia lá e fazia várias
expedições, né, para conhecer animais e tudo mais, e essas coisas, essas viagens mais externas da Eliana para outros lugares e tudo mais, era algo muito presente na grade da Record na época e justamente dava esse espaço maior para Eliana criar. Depois, ela começou a migrar para o público infanto-juvenil para um programa chamado Eliana somente, né? E também ela teve a oportunidade de ter um programa no domingo que era o Eliana no Parque, também era um programa infantil que lembrava muito o Domingo no Parque do SBT com Silvio Santos, um clássico, né? E que a Eliana foi pro Domingo da Record já ainda nos anos 90, o início dos anos 2000 mais ou menos. Mas o Eliana, que já era infanto-juvenil, tem outros quadros maravilhosos, porque aí se aproveitou o casting do programa infantil. O programa infantil já tinha o Chiquinho e o Pitoco, né, que estavam ali sempre fazendo o programa junto com ela, mas se aproveitou essa estrutura dos dois também para fazer um programa infanto-juvenil que tinha mais o lado do game, né, uma competição uma competição de gincana mesmo, de TV clássica, assim, conduzida pela Eliana e que era intermediada por alguns episódios de séries, daí já não era mais tanto desenho. Tinha Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, tinha essas séries aí intermediavam o programa entre um bloco e outro, tinha a presença de atrações musicais também e tudo mais. Então era um show diário mesmo, muito no estilo de um passo-repassa, esse tipo de coisa, que a Eliana foi evoluindo com a sua audiência para uma audiência infanto-juvenil, pegando também o público infantil, mas também mais focado para o público que estava crescendo. E eu também estava crescendo nessa época, estava ali com meus 12, 13 anos e acompanhava o programa também porque gostava muito desse formato de gincana. Isso é muito importante de se falar, né? Porque aí temos também grandes clássicos, né, dessa época das provas do programa da Eliana, que tinha aquela batidinha meio de... Era um funk meio daqueles anos 90, assim, que tinha que se encaixava para todas as provas. Então tinha o ovo, shampoo de ovo, um grande clássico. E outro clássico também que tivemos nessa época foi a clássica prova do posso macetar, não é? Que era basicamente bater um martelo num prego, né? Mas tinha a coreografia, tudo. Posso macetar? Oi, posso macetar? Oi, pegue o martelinho e bata no preguinho. Era um grande clássico também dessa fase do programa da Eliana, que tinha o Chico Santos, que era o Chiquinho, meio que imitando o Silvio Santos, fazendo essas provas, e aí tendo essa disputa entre meninos e meninas, né? E o Pitoco sempre era um assistente que trazia essas coisas pro palco. Eu me lembro que era um programa muito alegre já. E é justamente por isso que eu quis trazer aqui pra vocês essa ideia de resgatar a carreira da Eliana, porque ela acompanha também o meu crescimento como criança, adolescente, adulto, mas também como pessoa que acompanha a televisão. Ela tá na televisão desde que eu acompanho televisão. Então isso é muito legal de relembrar, porque passa por todas essas fases, né? E aí, a partir do momento que a publicidade em programas infantis começa a ser restringida, né? A Record dá a oportunidade para a Eliana sair do nicho infantil e ir para o nicho família. E aí ela se destaca mais uma vez, porque ela vai pro programa Tudo é Possível, né, que é formado para ela nos domingos da Record, um programa para toda a família, lá em 2007 mais ou menos, que aproveitou muito a estreia ali, a estreia não, mas o início do movimento do sertanejo universitário, então trazia muitas duplas novas, tinha o quadro clássico Saindo com a Sogra, que era um cara que saía com 3 sogras para escolher a filha, era um negócio assim, né? Acho que era isso. Saía com a mãe pra escolher a filha, ou o contrário, acho que era uma coisa assim. E aí tinha vários momentos engraçados, tinha o teste de afinidade também. Vários clássicos da TV passaram pelo Tudo é Possível e a Eliana foi conduzindo isso e também mudando a persona dela diante da câmera. Tanto que ela falou muito sobre isso, sobre como foi difícil para ela fazer a transição entre alguém que comunicava somente para o público infantil para passar para ser alguém que comunicava para toda a família, né? Então foi um passo importante. E aí, em 2009, quando o Gugu foi pra Record, naquele movimento gigante da TV brasileira, da Record tirar o Gugu do SBT, o Silvio Santos contra-atacou, levando a Eliana de volta pro SBT com um programa com o próprio nome mais uma vez, e ali ela está desde 2009, então quase 13 anos já da volta da Eliana ao SBT e dominando o domingo à tarde. Nos últimos 2, 3 anos, ela tem, de fato, conseguido vencer com folga o Rodrigo Faro, exceto ali na Fazenda, no período da Fazenda, o Rodrigo consegue geralmente passar à frente, mas a Eliana se consolidou como uma apresentadora de domingo com muita não facilidade, porque ela trabalhou pra caramba para conseguir esse lugar, mas de uma forma definitiva, parece, assim, ela tem um público muito fiel. O público da Eliana é mais feminino, né, ela própria falou disso no pod delas,
Mas existe um público muito fiel. A Eliana dá 9, 10 pontos aí já há vários anos que ela consegue alcançar essas médias na tarde do SBT, que é um excelente número para os padrões do SBT atual, né? E a Eliana tem conseguido, então, ter essa consolidação. Vários quadros passaram pelo programa dela no SBT, como o caso do Rola ou Enrola, um grande clássico, né? Eu me lembro muito do participante Tyrone, que gostava de um Bon Jovi interessante, não sei se vocês se lembram disso, mas o Rola ou Enrola era muito bom naquela época que os quadros de namoro estavam muito estourados, né? O Rodrigo Faro ia muito bem com o Vai Dar Namoro, a Eliana também ia bem com o Rola ou Enrola. Também o Famosos da internet, né, em que ela começou a trazer memes pra dentro do programa e tudo mais, e muitas matérias externas que a Eliana faz até hoje, né? Não é um programa essencialmente de palco, é um programa que tem muitas externas. E a Eliana conseguiu se reinventar por vários aspectos, em vários aspectos nesse tempo, né? Então, acho que este podcast aqui é uma singela homenagem a essa apresentadora que acompanhou meu crescimento. Ela estava do outro lado da TV, né? Ela não viu nada, mas que me acompanhou durante toda a minha vida e nas fases específicas, né? Então a Eliana teve muito presente na minha infância. Eu sabia de cor todas as músicas daquela fita. Essas que eu botei no início do episódio são só algumas que eu me lembrava da Eliana. Eu adorava, eu era apaixonado, não perdia um programa e realmente gostava muito. Tem uma conexão aqui, de novo, eu vou trazer aquela coisa que eu sempre falo da conexão emocional que a televisão traz na nossa vida, né? Eu assistia o programa da Eliana com a minha avó adorava a Eliana também, com a minha mãe, enfim, me lembra muito essa coisa da infância, de acordar 7 horas da manhã pra ver desenho, né? E ter essa conexão com a família assistindo também, né? Então a Eliana foi essa pessoa na minha infância, foi essa pessoa na minha adolescência também, com os games e tudo mais. E até hoje, quando eu olho pra Eliana, eu não assisto tanto o programa dela, mas toda vez que eu tô zapeando os canais ali e paro no Eliana, eu fico um tempinho ali assistindo porque tem essa memória afetiva de alguém que te acompanhou a vida toda, né? E com muita responsabilidade, com muita consciência do que estava fazendo, com muito comprometimento por esse trabalho, né? E a Eliana conseguiu fazer isso de uma maneira muito forte, muito especial, e é uma presença muito importante na minha vida como telespectador, né? Também como comunicador, né? Olhando o trabalho dela e podendo absorver algumas técnicas de TV aberta e tudo mais, mas principalmente como telespectador. Eu acho que a Eliana, ela participou da minha vida em momentos muito diferentes. Então, esse episódio é muito uma homenagem a ela por ter sido essa pessoa na minha vida, por ter sido essa comunicadora na minha vida, na minha trajetória enquanto telespectador e também na minha formação como comunicador. Nunca deixei de assistir essa pessoa que tá junto, eu estou me repetindo aqui, mas eu sei que é isso, que fez parte da minha vida desde esta época aqui, em que ela estava com o glorioso Flitz na bancada do Bom Dia e Companhia. Enfim, falei e prometi lá no início do episódio que eu ia soltar aqui eu apresentando o meu programa de café da manhã. Também foi outro áudio que eu encontrei nesta fita cassete tão especial que eu mostrei pra vocês. Então, soltemos o áudio. Bom, agora nesse programa eu comi uma bolachinha, porque estou com muita fome. E por enquanto, nesse programa, volta qualquer momento. Apresentando Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu vi um momento. O voltamos a qualquer momento é sensacional, né? Voltamos a qualquer momento e quando volta já chama o Roberto Carlos. Tem notas de Agitando com o Júnior aí, né? Porque tem chama o Roberto Carlos e eu mesmo faço o Roberto Carlos. Então já tem notas ali. O Agitando com o Júnior já era embrionário na minha cabeça nessa época aí, viu? Já estava sendo planejado. Pouco tempo depois, eu já estreei pro Matagal, próximo da minha casa ali, que era a plateia, né? O Agitando com o Júnior, pra essa galera. Enfim, gente, este episódio foi muito emocional aqui, espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado em algum momento, principalmente quem assistiu a Eliana quando era criança provavelmente vai se identificar, e eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, espero que tenha sido especial pra vocês também, e que vocês, claro, né, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário, se você estiver nas plataformas digitais também, segue o podcast pra não perder nenhum episódio, obrigado pelo carinho de vocês, espero que tenham se divertido, e a gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Gessler, eu ia dizer Agitando com o Júnior no bar. Um beijo pra vocês, se cuidem, até lá. Valeu! Vendo TV com Júnior Gessler.